Boa noite a todos. Estamos aqui na live da Prática Logística. É uma felicidade muito grande estar aqui conversando com vocês. A gente viaja muito, participo de vários projetos, mas esse é um momento aqui que eu prezo muito em estar aqui com vocês, porque eu acho que é o melhor momento para a gente trocar uma ideia, até se conhecer melhor, trocar informações, trocar conhecimento, experiência, mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui. É um momento gratuito, é um momento que a gente usa aqui para a gente buscar se aproximar mais de todo mundo, buscar responder algumas perguntas, algumas dúvidas, e a gente também aprender. Então, muito obrigado para vocês que estão aqui conosco. Sinto bastante feliz aqui com vocês. O objetivo aqui é falar sobre o principal problema da operação logística no atacado distribuidor. E esse tema me veio à cabeça porque é o seguinte: é normal a gente passar por situações da operação logística que a gente trabalha, chega no final do dia, a gente tem a sensação que a coisa não está acontecendo, não está fluindo, ou que a gente não conseguiu fazer aquilo que era necessário, ou que não foi satisfatório. Aí veio a pergunta: realmente a gente está atuando naquilo que realmente resolve os problemas, qual é o principal problema, ou nós estamos só comendo pelas beiradas, a gente só está resolvendo problemas pontuais? Será que a gente não está entendendo que existe uma coisa maior que a gente tem que se preocupar, que às vezes demora um pouco mais de esforço, mas é o que vai resolver os nossos problemas? Então é essa reflexão, e essa live eu talvez seja a melhor live da prática logística. Isso aqui, eu acredito que ela seja a melhor live, porque a gente vai transcender aqui, falei bonito, a gente vai transcender algo que não vou falar tecnicamente de uma rotina do sistema, de um processo em si, não. Eu quero ir mais além, eu quero elevar essa régua aí, eu quero mudar de patamar com vocês para trazer uma reflexão que é algo que eu tenho percebido, e é algo que faz com que a gente comece a falar: como é que o pessoal não está fazendo isso? Ou quem ainda teve dificuldade de fazer esse tipo de coisa? Porque se a gente tem 200 problemas durante o dia, pequenos, grandes e médios, mas se a gente tratar um problema, não vou falar que resolva tudo, mas é o principal, é aquilo que se a gente resolver aqui, grande parte das nossas vidas não vai ficar perdendo cabelo igual eu perdi. Então, a ideia aqui é trazer um pouco da minha percepção de mercado, o que eu tenho percebido nos clientes, as dificuldades que a gente tem passado aqui com os nossos clientes, na gestão, na operação, no processamento aí das movimentações dentro do depósito, no centro de distribuição, do atacado e distribuidor. Tá? Então, a atenção aqui é o quê? É dar luz a esse problema que eu tenho percebido pouco debate sobre ele. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Fique à vontade para colocar as suas considerações aqui no chat. Tá? Então, olha só. O que você está vendo aqui? Você está vendo aqui um desenho, uma ilustração de um depósito que tem ali suas docas, tem uma área de recebimento, tem alguns tipos de estruturas, em pallet, enfim, né? E aí, normalmente, o caminhão encosta, ele é recebido, e aí ele é descarregado, a mercadoria é conferida, de alguma forma ela tem um processo de etiquetagem, identificação, e aí ela é armazenada. Aí ali tem vários tipos de estruturas, ele armazena num tipo de estrutura, armazena em outro tipo de estrutura. Então ele guarda a mercadoria. E está tudo certo. O processo está desenhado dessa forma. Em algum momento, a mercadoria tem que ser movimentada ao piso para fazer o processo de abastecimento de pique. Existe uma movimentação horizontal e vertical. A horizontal eleva a mercadoria até o endereço de apanha. E aí depois é feito a linha de separação, é feito a linha de conferência, e ali, por fim, a parte de expedição e embarque de mercadorias.
Isso aqui é o processo tradicional, isso aqui é o que você está vendo. Quando você chega numa operação logística, a primeira coisa que você vê, tem uma carreta descarregando, conferindo, guardando, a empilhadeira subindo, a empilhadeira descendo, alguém separando, conferindo e embarcando em caminhão. Cara, isso aqui 99% das pessoas vão enxergar isso aqui. E tá tudo certo, tá tudo lindo. A pergunta é, será? Será que não tem uns meandros? Será que não tem algumas coisinhas que estão aqui implícitas nesses 7, 8 passos aqui que podem comprometer o dia a dia, pode comprometer a saúde dos funcionários, a manutenção dos funcionários ou gerar um lucro ou prejuízo para a empresa? Então, o que acontece aqui? O que você viu nessa imagem? Você viu o processo de entrada, aí ele tendo um recebimento, a descarga, a conferência de entrada, a armazenagem, a movimentação interna com abastecimento de pique, as saídas, separação, conferência de saída, embarque, expedição da mercadoria no veículo. A operação ela se resume a esses processos? Nunca de forma especial, nunca. Isso aqui é só a ponta do iceberg, mas para tudo com que isso funcione e aconteça, é necessário um background, um planejamento prévio, uma gestão para que isso seja a ponta final, que é o que você está vendo. Então, existem tantas coisas envolvidas nessa operação simples, assim, até da forma que eu coloquei aqui, que isso eu estou tentando trazer uma forma ilustrativa, porque tem operações que são mais complexas. Então, quando a gente fala ali de o que eu não mostrei para vocês aqui, o que está faltando ali, vou mostrar um pedacinho do que não está mostrando ali. A estrutura de armazenagem. Em que situação é interessante e por que faz sentido eu implantar uma estrutura de porta-pallet? Qual que é o grau de investimento? Qual que é o grau de dificuldade? Por que é interessante eu ter um blocado? Por que é interessante eu não ter, ou que tipo de produto faz sentido eu colocar em um blocado? Nós temos ali um floor rack, tá, mas qual que é o mix adequado, interessante, ou segmento de mercado, que faz sentido eu ter um floor rack? Da mesma forma, o porta-pallet não, para qual segmento de mercado, para qual volumetria de produto que faz sentido? Um estrutura de pushback, drive-in. Então, por aqui, se você for entender em termos de estrutura, existe um planejamento para você entender assim, peraí, qual que é a minha volumetria, qual que é a característica da minha operação que faz com que eu adapte o tipo de estrutura de armazenagem adequada ao meu tipo de operação. Mas 90% da operação é porta-pallet. Tudo bem. Mas será que em algum caso não faz sentido ter um pushback, um drive-in, um dinâmico? São elementos que eu estou trazendo porque às vezes você está dentro da operação e já está vendo tudo pronto. Aquele dito popular que é o engenheiro de obra pronta. Ele falou, não, já está tudo aqui, está tudo feito, não tem que mexer nada. Aí eu pergunto, será? Eu tenho um cliente aqui, Matcom, material de construção, que tem aquele corrugado. Meu Deus do céu. O pessoal vende assim pallets e pallets daquele tubo lá. Então, assim, faz sentido colocar aquele tipo de produto num porta-pallet? Faz sentido colocar ele num dinâmico, pushback, drive-in, fazer um blocado dele? Será que você não vai otimizar a ocupação daquele produto se você mudar a estrutura dele? Então, só estou trazendo uma reflexão aqui porque é um problema que eu vejo com a questão de adaptação da estrutura à característica da operação logística. Um outro ponto que eu acho interessante é definição de processo. Olha só, naquela ilustração ali eu não falei de devolução de fornecedor, não falei de devolução a cliente, não falei de controle de avarias, não falei de inventário nem rotativo nem em geral. Ou seja, é uma ilustração tão simples e esses processos aqui são extremamente importantes. Às vezes o lucro da empresa está nesses 4 processos, que não são, eu entendo que não são processos prioritários, vamos dizer que são do dia a dia, que acontece ali com grandes volumes, mas são processos que, se não for bem tratado, você pode ter um prejuízo imenso. Só que é o seguinte, aí nós vamos lá para a tecnologia. Nós vamos aplicar empilhadeiras, vamos aplicar plataformas, esteiras mecanizadas, esteiras estáticas, vamos mexer com coletores, checkout, ERP, WMS, BI, RFID.
olha só, vocês estão entendendo o tamanho da complexidade que está acontecendo? Então, aquela primeira imagem, que é só os processos de entrada, abastecimento, saída e tal, eu estou trazendo esse background aqui, ele começa a aumentar o grau de complexidade e de definições de regras do que está sendo acontecendo. Então, o que acontece? Vocês estão me escutando? Está tudo certo? O áudio está legal? Me sinaliza aqui no chat, tá bom? Então, por fim, você tem que ter uma estrutura adequada, você tem que ter processo definido, tem tecnologia definida, para você saber qual que é o perfil de pessoa que você vai contratar, quais são as competências, quais são as habilidades, como é que você vai desenvolver a liderança, como é que você vai medir a produtividade. Quem está produzindo mais ou menos faz sentido você contratar uma pessoa e uma pessoa está trabalhando e a outra está se coçando, fazendo chinelinho? Cara, não faz sentido. Então, assim, eu trouxe aquele ambiente mais restrito, mas se você for enxergar, toda a preparação para que aquilo aconteça daquela forma tem um background muito grandioso. Se você não tiver atenção a todos esses aspectos, e olha só que isso aqui não é só isso, tem muito mais coisa. Eu estou sendo didático aqui. Então, existe um background tão grande que se você não entender bem o que você está mexendo, vai te afetar lá na frente. Quer um exemplo disso? Anderson, vamos voltar naquele caso lá do corrugado, aqui nós pedimos cerca de 100 pallets de corrugado. Vamos colocar o danado no porta-pallet. Beleza, vamos movimentar o corrugado várias vezes. Você vai ter que ter umas 7, 8 empilhadeiras aí por dia para fazer abastecimento completo? Sim. Aí quanto que a operação tem? Tem 2 empilhadeiras. Já lascou a operação. Então, entender os movimentos, entender a volumetria, entender como você tem a característica, como é a característica da sua operação, faz com que você repense a estrutura, repense o processo, repense a tecnologia e repense as pessoas. A pergunta é, está sendo feito isso? Então, a grande reflexão que eu quero trazer, e esse aqui talvez seja o grande problema, tá? Vamos dar sequência, tem mais coisas que eu quero aprofundar um pouquinho mais nesse ponto que, como eu disse, eu estou aumentando o patamar aqui. Eu estou trazendo um elemento assim que eu nunca abordei nas minhas lives. E é algo que eu quero que vocês tragam essa reflexão junto comigo, tá bom? Vamos lá. Então, assim, qual que é o principal problema da operação logística no atacado distribuidor? Gente, vamos lá, vamos ser sinceros aqui. A grande maioria das operações atacado distribuidor são empresas familiares. Ou são empresas de pessoas muito próximas, assim. Existem empresas corporativas, sim, existem empresas que estão em um nível de organização muito grande, mesmo familiares, mas existem empresas que, às vezes, se o dono, a esposa, o familiar ali vier a faltar, a empresa pode ter um grande mal. Então, o que eu vejo, e mesmo as empresas corporativas, que a gente tem clientes aqui, que empresas corporativas, que eu vejo alguns pontos também que também está nesse mal aqui. E eu falo categoricamente, o principal problema da operação logística do atacado distribuidor é o quê? A falta de metodologia de gestão de toda a operação logística do CD. Eu fiz a enquete há pouco, vocês ali, eu coloquei ali uma primeira enquete. Como é que você faz gestão da sua operação? Muitos aqui vão se enquadrar na situação de que, às vezes, o diretor te pede para saber o quê? Cara, você faturou tudo que foi vendido? E está tudo certo. Então, é um sistema de gestão que é muito mais simplista, que é muito mais empírico, mas é a forma como que ele entende que a operação vai funcionar, e se entregou tudo, não tem problema. E eu não vou falar que ele está errado, não. Gente, quem sou eu? Assim, quando a gente faz a nossa consultoria, uma coisa que eu não gosto de chegar no cliente e falar assim, cara, você está errado, você não sabe trabalhar. Cara, isso é, no mínimo, uma falta de educação tremenda. A empresa do cara fatura mais que a minha, com toda a certeza do mundo. Quem sou eu por lá criticar o cara? Se eu não estiver lá, ele vai viver tudo naturalmente, claro, talvez eu possa até contribuir, mas o cara está faturando o que está faturando, tem o mérito dele, às vezes nem tem escolaridade. Mas existem formatos que você pode otimizar a sua gestão. Procurar saber se faturou ou não, eu acho que seria a primeira pergunta.
Mas existem umas outras 5, 6, 10 perguntas aí, e não só perguntas, meios de automatizar essa gestão para que você possa fazer gestão à vista. Ao invés de você talvez ter alguém ali que fique gerando dados para você, ficando o dia inteiro ali fazendo uma planilhinha, o bacana é o quê? Você tem um sistema já adequado, formatado, para você bate o olho, tá certo, tá errado. Você automatiza. Olha só, olha como é que eu estou trazendo mudança de patamar. Em muitas lives aqui, a gente fala que vamos automatizar a sua operação, fazer seu separador andar mais rápido, fazer seu conferente, os fluxos andarem mais rápido. Não. A pegada aqui, eu estou falando o seguinte, seu nível de gestão tem que ser mais ágil. Nós estamos num mundo de IA, de inteligência artificial. Se você não tiver informação rápida, você não vai conseguir, às vezes, potencializar a sua operação, você pode reduzir aí os seus prejuízos, você evita de criar atrasos, de gerar insatisfações. Então, assim, se vocês puderem anotar a principal mensagem dessa live aqui, eu digo categoricamente: falta de metodologia de gestão de toda a operação. Às vezes tem um cara aí no recebimento, na conferência de saída, outro ali no inventário. Como é que está isso consolidado? Como é que isso impacta no outro? Às vezes a coisa acontece, está lá vendo o pessoal fazer hora extra. Tá? Então, o que eu quero sinalizar para vocês é isso: a falta de metodologia de gestão de toda a operação logística. Bem, agora, eu espero que vocês tenham entendido como eu cheguei nessa conclusão. Todos esses elementos ali, que os processos, sim, depois eu fui abrindo e mostrei que realmente tem vários problemas. E assim, será que temos problemas? Vamos ver aqui alguns problemas nós temos aqui dentro da operação. Olha só. Será que eu acho que alguns desses problemas aqui vocês têm. Algum tem, tá? Se alguém se identificar aí, por favor, pode se pronunciar aí, fica à vontade. Estrutura inadequada ou precária. Será que tem algum piso? Será que tem um porta-pallet amassado? Será que você não pode usar uma parte da sua estrutura, ou tem uma parte do seu depósito que não está montado? O seu piso está esfareando aí, a empilhadeira está muito pesada para ele. Estantes desgastadas, tortas, enferrujadas. Endereço sem identificação de posição, você não sabe onde é que está o produto. Cadê a galera aí que não tem WMS? Como é que você acha um produto? Certa vez eu fui num cliente que ele tinha cerca de 5.000 itens e ele achava tudo na memória. É para aquele rumo ali que tem aquele produto, e seja o que Deus quiser. Eu tenho um cliente aqui que demora para separar 4 produtos, 4 apanhas em 1 hora, porque ele tem que procurar o produto. Corredores estreitos, que tem gente que não consegue andar com um pallet dentro do corredor, tem que pegar um carrinho de supermercado, aqueles pequenininho ainda, para poder fazer a separação, para poder fazer o trabalho. Docas limitadas, meu Deus do céu. Tem cliente que tem uma doca. A mesma doca é a doca que recebe, a doca que expede. Aí, mas eu tenho que expedir, mas estou recebendo, mas se eu não receber, eu não tenho produto para vender. Mas se eu não vou expedir, eu não consigo atender cliente. E aí, o que eu faço? Certo? Então, assim, acúmulo de mercadorias nos corredores. Isso não aconteceu em lugar nenhum, né? Ninguém é que tem acúmulo de mercadoria no corredor. Sempre cabe tudo, né? Equipamento de movimentação precários e insuficiente. Gente, eu fui uma vez numa empresa que aquele carrinho lá de entregar bebida em loja, na rua, em bar, o pessoal usando para separar a mercadoria. Não é adequada, estraga ali, machuca a coluna. Sem padrão de processo, cada um faz de um jeito, o pessoal do dia faz de um jeito, da tarde faz do outro jeito, da noite faz do outro jeito, e aí querem medir produtividade de pessoas fazendo processos diferentes. Processo manual, tem gente que faz em papel, tem gente que destaca a folha. Enfim,
Tem gente que dita. Ou vai lá, pega aquele produto. Processo incompleto. Levante a mão aí quem fez o inventário e não atualizou o estoque. Quem aí gravou uma nota fiscal de devolução de cliente e nunca armazenou no WMS. Então, assim, o que tem de processo que geram divergência de estoque. Quem tem um RP, por exemplo, igual o Intor, e tem um WMS. Eu gerei a movimentação no Intor, não terminei no WMS, fiz no WMS e não atualizei no RP. Vai ficar divergente. Erros da separação e conferência. Quem nunca viu mercadoria invertida? Quem nunca lhe separou, usou o coletor de dados, leu o código de barras várias vezes, mas faltou produto. E o conferente também. Vou passar isso aqui, vou bipar aqui até dar o número certo. Se não está aqui, problema do cliente. Elevadas devoluções. Moço, teve gente aqui que já tive assim, calhamacho papel assim, ó, de devolução de cliente. Isso porque o pessoal não teve atenção de ligar para o cliente quando o motorista estava lá para falar, cara, não tá legal, tal. Prejuízo com avarias, pessoal mal zelo aí com uma movimentação interna, pallets movimentados de forma inadequada, pallets blocados, produtos que não tem condições de poder fazer empilhamento, divergência de estoque, que o pessoal vai gerando divergência, manda mercadoria para caminhão errado e depois nunca corre atrás. Ruptura de pique, quer atrasar a separação de faturamento e expedição, vai separar, não acha o produto, não espera abastecer, manda lá para cortar, aí fica buscando para saber se tem um produto ou não, aí manda o produto cortado. Gente, olha só o tanto de problema nós temos aqui. Recebimentos travados, entregas atrasadas. Aí você começa a perceber, o cara começa a perder cabelo, né? Vamos ver aqui algumas para Marta. Não sei como que roda a logística de empresa onde que eu trabalho. Todo dia me surpreende. Gemerson, temos corredores nas mercadorias. Boa, Gemerson, temos corredores nas mercadorias. Francis de Assis, trabalho com coleta, mas sem ser de todas as mercadorias eu faço armazenamento. Isso sempre acontece, muito falta, é difícil. A Marta, 2 Manuel, mas diretor e tal da empresa acha que tudo maravilhoso, porque o faturamento não caía. Beleza, então assim, está preocupado com o faturamento, mas tem outras coisas aí que podem impactar o faturamento, e o faturamento é só a pontinha do iceberg, tem todo um background para trás para se preparar. Aí a gente fala assim, os problemas acabaram? Não acabou não. Mais problema. Dificuldade de operar o RP, tem gente que não faz ideia de como que acessa, onde que acessa. Operação sem WMS, não tem gestão nenhuma da operação. Tem dificuldade, mesmo com WMS, tem dificuldade de operar, que é muita tela, não sei o que, é muito complicado, é muitos endereços, tem que controlar o estoque de vários endereços, é automatizado, não pode pôr a mão, tirou pessoas, não sei o que, sempre aquela reclamação de sempre. Operação sem coletor de dados, aí tem um problema com Wi-Fi, manutenção de coletores, coletor lento, dificuldade em aplicar novas tecnologias. Será que não dá para aplicar, não, moço? Será que faz sentido até hoje se operar com papel? Meu Deus do céu, gente. Hoje, qualquer operador aí de depósito, qualquer auxiliar tem um celular Android. E eu te falo, às vezes tem até iPhone. Então, se não faz sentido uma operação trabalhar sem tecnologia. Problemas de integração de dados. Isso aqui é integração entre sistemas. Isso aqui, meu Deus do céu. Gera movimentação no RP, não vai para o TMS, não vai para o WMS, ou não tem a volta, tem furo de estoque. Isso aqui realmente é uma dor muito grande. Problema de levantamento de dados, para você, dados logísticos, cadastro de produto, código de barras. Quem aí tem muito item fracionado, farma, pessoal de cosméticos, mais material de construção, papelaria, vai medir, pegar dados hoje desses produtos aí é complicado. Mão de obra desqualificada. Eu até digo, eu costumo dizer que aqui no Brasil, quem quer trabalhar já está à frente de muita gente. Então, só querer trabalhar, não precisa nem estudo, não para que estudo? Tem que simplesmente querer trabalhar. Só de querer trabalhar já é um grande diferencial. Dificuldade em contratação. Gente do céu, e até para a gente que na prática, para a gente contratar uma pessoa, eu te falar, viu? Demora aqui quase um ano aqui para a gente
contratar alguém que tenha o conhecimento mínimo aqui para a gente poder avançar. E é bem melindroso isso. Então, dentro das operações dos nossos clientes também. E, assim, o negócio não é só contratar, não, mas também manter os talentos. Assim, a pessoa cresce, quer evoluir. E você tem que criar expectativas, você tem que criar motivação para que a pessoa continue ali no projeto para você, na operação, para você conseguir com que gere resultados, que ela se sinta motivada, que se sinta realizada. Também não é só chicote, né? Realizar feedbacks assertivos, gerir a produtividade. Aí vai aquela pergunta: quem aqui faz gestão da produtividade? Quem é que faz gestão da produtividade com planilhas ou aplicativos internos? Quem tem lá o sistema lá ágil e assertivo de gestão da produtividade? Pode se pronunciar. Você tem a remuneração variável. O que vai pagar? Peraí, o operador de pilhadeira está operando uma máquina, ele tem que ganhar mais, mas o conferente é o controle da qualidade da expedição. Ah, mas o separador você não leva certo, atrapalha o conferente, mas se o recebimento não guarda certo, não consegue abastecer, não consegue separar. Olha a engrenagem aí. Aí você mensurar financeiramente cada pessoa, isso é um tato muito grande, para você não ser injusto. Gerir a operação por indicadores, atuar de forma estratégica. E eu te falo aqui, talvez a última aí, ó, eu até citei aqui, que é sentir que trabalhou o dia inteiro, mas não resolveu nada. Talvez esse seja um sentimento muito ruim aí, que hoje o gestor da operação da logística, do atacado distribuidor, esteja passando. É tanto problema, tanto detalhe, tanta coisinha que faz com que você, um momento, você dá uma balanceada, tá? Então, olha só a quantidade de problemas que estão implícitos para que aquele pequeno fluxo que eu apresentei ali no começo ali da live tenha que acontecer, tá? Então, bem, vou trazer 5 passos. Essa aqui é uma sugestão minha. São 5 passos para você buscar a melhora da sua metodologia de gestão da sua operação do CD. Gente, isso aqui não é algo que eu inventei, sentei aqui no final de tarde e escrevi, não. Isso aqui é o que a gente segue, a gente prega como filosofia de trabalho na nossa consultoria. Isso é algo que a gente já faz aqui tem mais de 5 anos. Então, eu estou trazendo algo que a gente já faz, que está funcionando, é executável, é praticável, gera resultado. Quer um exemplo disso? Eu tenho um cliente aqui que estava cortando por mês R$1 milhão. Caiu para 153 mil, hoje deve estar na faixa de 30 mil por mês. Eu teve um cliente que estava cortando 40 mil, hoje está cortando a faixa de 5 mil. Eu tinha cliente tinha 300 mil de devolução de cliente, hoje está no patamar de 35 mil. Eu tenho cliente que estava com 192 mil reais de estoque de avaria, hoje está com 2 mil reais. Hoje, eu tinha cliente que índice de reposição de pique. O que é o índice de reposição de pique? Quantas vezes você está abastecendo o produto? Eu tenho cliente que abastecia o mesmo produto 2 vezes, pelo menos 300 produtos. Imagina, todo dia você descer o mesmo produto 2 vezes. Você desce 150, depois mais 150. Você está abrindo mão de 150 outros produtos para abastecer o mesmo produto. A gente conseguiu reduzir, por caso, pela metade essas reincidências. Por que não reduziu a 0? Porque tem um curva A, que aí ele é um pallet ou 2 pallets, aí não tinha condição de colocar mais de um pallet. Mas aqueles outros produtos davam para a gente aumentar a capacidade, nós conseguimos reduzir a reincidência de reposição de pique. Ou seja, nós temos resultados de fato, nós medimos a operação e comprovamos que estamos gerando resultado. Mas como é que foi feito isso? Então, é em cima de técnica, é em cima de estudo. Como eu disse anteriormente, talvez quem sabe, eu sou engenheiro de produção, sou especialista em logística. Então, a gente estuda, a gente procura criar conteúdo aqui. A diferença é que se você for buscar muitos conteúdos na internet sobre logística, e existem conteúdos muito bons.
confesso para você que existem muitos conteúdos muito bons que eu também acompanho, mas a grande diferença nossa aqui, porque a gente fala rasgado, eu falo de uma forma prática, eu falo de uma forma direta, a gente não fica rebuscando as palavras, eu não fico falando bonito, just in time, follow-up, bababá. Não, gente, a gente procura ser simples, porque é no simples que a gente vai conseguir se comunicar. A gente conversa com várias esferas aqui, vários níveis hierárquicos, operacional, tático, gerencial, direção. A gente tem que saber se comunicar para transmitir a mensagem. Cara, eu não estou nem aí se eu falo picking, Florec, ilha de picking, apanha, pega. Pô, vai lá no depósito, procura o produto, pega ele e traz para mim. Pronto, você entendeu a mensagem? Isso é o que importa. É isso que a gente quer trazer para você aqui. Trazer o conteúdo sem estar rebuscado, sem estar floreado, mas de forma que você consiga mudar o patamar da sua operação logística, tá? Então, vamos aqui. Como que a gente trabalha esse ponto aqui? Então, quais são os 5 passos? O primeiro passo é o SDCA. Mas Anderson, eu conheço o PDCA. PDCA é para você melhorar a sua operação. Você vai planejar, vai desenvolver, vai checar e vai avaliar. O SDCA é uma metodologia também lá do Falcone. Só que o SDCA está mais voltado à manutenção. Olha só, vamos lá. Operação logística é 95% transpiração e disciplina. E 5% de inspiração. Anderson, mas você está sendo coerente, porque todos aqueles problemas, todas aquelas análises que você falou para trás representa 5%? Sim! Essa é a grande complexidade, porque assim, você tem uma análise, mas o desenrolar daquilo é muito trabalhoso. Vamos montar um plano aqui de inventário cíclico, onde vai montar o inventário e vai contar o estoque em 6 meses. Gente, você faz um planejamento desse em 1 semana. Vai executar. Você contasse todo o seu estoque um pouquinho a cada dia. Vai demorar 6 meses, dependendo da quantidade de pessoas. Então, se você não tiver disciplina para fazer o que você planejou, problema do seu planejamento, não vai ter adiantado nada. E esse negócio, eu trago ideias, eu trago soluções. Gente, ideia, solução, sem prática, sem colocar para funcionar, não serve de nada. A prática logística tem o nome prática logística justamente porque a gente pensa em algo prático. Algo que você vai colocar a mão na massa. Não adianta você vir aqui na live, assistir, dar like e não fizer nada. Por que eu defendo o SDCA? Gente, logística é disciplina, é manutenção. Quem aqui talvez seja da velha guarda e sabe, lá no circo, tem uma varetinha e tem um pratinho, aí vem um palhaço lá, vem lá e fica fazendo o prato rodar. Ele fica fazendo vários pratos rodarem. Logística é manutenção, logística é você garantir aquilo que foi combinado. O SLA é de 2 dias, você tem que fazer em 2 dias, não tem adianta você atrasar nem adiantar, vai só acumular. Logística, operação de CD, é disciplina, é manutenção. Então, o que eu penso aqui? Tem que rodar o SDCA, porque você vai diagnosticar a operação, vai entender qual é a característica, a situação atual, elaborar um plano de evolução para entender o que você tem feito para estabilizar a operação. Estamos cheios de problema. O que você tem que fazer para resolver essa operação? Uma paulada. Aí você vai executar. Talvez essa seja a etapa mais longa de todo o processo. É executar, colocar para produzir, para executar. Depois você vai fazer gestão daquilo que você teve dificuldade, que está parado, está atrasado, está pendente, alguém não fez, tem que ir lá botar outro. É gerir aquilo que você está se propondo a fazer. E depois você vai mensurar o resultado. Peraí, melhorei? Não melhorei? Atingi o meu objetivo? Está dentro da meta que eu estabeleci? Então, SDCA é a forma com que eu vejo para que você faça manutenção de forma disciplinada das suas ações. Ok? Então, esse é o primeiro passo que eu defendo. O segundo passo é fazer a gestão da operação por indicadores e a gestão da produtividade.
Eu vou sair, eu estou em Goiânia, eu quero ir para Natal. Qual rodovia que eu tenho que ir? Qual carro que é mais adequado? Vou pegar a estrada boa, estrada ruim, estrada de chão. Vai ter pedágio, tem desvio? Com que tempo que eu vou demorar para chegar lá? Qual é o meu custo de combustível, alimentação, hospedagem? Você tem que ter os dados da sua operação. Não faz sentido você seguir para a operação sem ter os dados da operação. Uma frase que eu quase toda live eu faço. Sem informação não há gestão. Entendeu? Então, assim, se você não está sabendo como está, quais são as informações da sua empresa, você não tem gestão. Aí aqui existem 4 grandes áreas, fatias, como você quer dizer, grupos, que divide a gestão por indicadores. Tenha por tempo, recursos, qualidade e dinheiro. Por tempo, porque o tempo é escasso. Eu tenho que expedir o caminhão até 6 da tarde. Eu tenho que montar as cargas às 19. O caminhão tem que estar na rua às 6h30 da manhã. Você tem que gerenciar tempo. Você tem que gerenciar o SLA. Tem gente que passa a noite operando porque ele quer estar na frente do concorrente, porque ele vende hoje e amanhã, 8 horas, a mercadoria já está lá no cliente, enquanto que outro não trabalha à noite, vai começar a expedir no outro dia para entregar 2 dias depois. Então, a gestão do tempo, do SLA, é um ponto extremamente importante, porque você ganha da concorrência por entrega mais imediata. Por que o Mercado Livre tem aquela entrega full e está se diferenciando de muitas empresas aí? Pô, você compra a mercadoria no Mercado Livre, aí no dia seguinte, às vezes, você recebe da mercadoria. Então, identificar indicadores com foco no tempo vai fazer com que você se diferencie dos seus concorrentes, principalmente. Só que vai gerar um tumulto ali, tem que rever ali as atividades diárias para que você consiga fazer isso. Vai ter que talvez trabalhar à noite, talvez tem que ter um pessoal de manhã antecipando, enfim. Tem, de novo, aquele planejamento prévio para você conseguir garantir essa gestão do tempo. A gestão de recursos está muito vinculada à gestão de pessoas. Então, você tem muitas pessoas. Será que eles estão produzindo? A mão de obra está ociosa? Eu tenho operação hoje que eu conheço, que o pessoal que faz embarque de mercadoria chega no mesmo horário do separador. E aí o separador demora 40 minutos para separar, o conferente demora 20 minutos para conferir, e aí o auxiliar de embarque, que chegou junto com o separador, ficou totalmente parado, aguardando a mercadoria ficar pronta para embarcar. Ora, pois, se o cara chegou junto com o separador, ajuda a separar, ou ajuda a conferir, ou chega 1 hora atrasado, para ele ter o tempo dele já iniciar com a mão na massa. Então, fazer gestão da produtividade é você garantir que você está aplicando dinheiro na equipe que realmente vai fazer o resultado trazer. Do que você ter um time bom de trabalho, aí na mesma equipe tem um pessoal arrastando chinela, aí desmotiva quem quer trabalhar. Da mesma forma ali, qualidade. A qualidade é o quão bom você consegue entregar. Você consegue entregar dentro do prazo, você consegue entregar na quantidade certa, está ali o OTIF, é o nível de serviço. Fill rate, a quantidade certa. Avaliação de NPS, com o grau de satisfação do cliente. Então, o que acontece? Tem forma de você medir se você está indo bem ou não. E quantas vezes está tendo seu deslize. E, por fim, o dinheiro. E isso daqui, nunca, talvez, assim, até alguns comentários aqui no chat aqui, que o dinheiro talvez seja até ser o prioritário, porque o dono pergunta qual que é o faturamento. Ah, quanto faturou? A gente está preocupado se o dinheiro vai entrar, gente. Se vai entrar, se vai ter boleto, se vai pagar a comissão. Tudo isso é o que ele acha importante. Eduardo Linhares ali, ó. Medir a ociosidade é tão importante quanto medir a produtividade, exatamente. Imagina ali no inventário geral, você convoca ali 50 pessoas, o pessoal começa a trabalhar 8 da manhã, pagando adicional noturno, pagando horário final de semana 100%. Aí tem lá 20 caras parados ali. Não faz sentido, tá? Então, pessoal, esse aqui é o segundo passo, fazer gestão da sua operação. Vamos aqui para o terceiro passo. Controle estatístico de processo. Esse aqui me acompanha desde época de faculdade, 2000, lá vai bolinha, que
que ele limita? Como eu falei, voltando lá no SDCA. O SDCA é manutenção. Eu tenho que garantir uma logística disciplinada, equilibrada. Eu não tenho que ter altos e baixos. Então, o legal do controle estatístico de processo é você ter um limite inferior, um limite superior e fazer com que a sua meta fique dentro desse intervalo. Então, a acuracidade de estoque. Anderson, quem tem WMS, quanto que é? Para mim é 99,5% a 100%. Então, a manutenção está em 0,5%. E olha só, talvez tem que até diminuir. Você tem que estar lá, qual que é o limite inferior? 99,5% e o superior 100%. Então, você tem que estar monitorando. Anderson, pode ser que fique a mais. Rapaz, está brotando estoque. Isso não é atacar esse produtor, não. Isso é indústria. Está produzindo. E se ficar abaixo, está tendo um rato de perna longa aí. Então, imagina só, corte de mercadorias. Gente, é normal uma operação ter 100% de operação sem corte? Não é. Vai ter sempre um corte ou outro. Graças a Deus, se tivesse uma operação 100% estável, sem cortes. Mas a gente sabe muito bem que existe um corte ou outro. Mas qual que é o tolerável? A minha expectativa é de somente 0,5%, 0,8% do meu faturamento. Então, coloque um controle estatístico de processo, entre 0 e 0,8%. Porque se tiver fora dos limites, tem coisa errada, você consegue atuar. Agora, se você não está nem medindo isso, como é que você vai saber se você está certo ou errado? Tá? Agora você imagine, mais de 150 indicadores, e todos os indicadores você tendo uma meta superior e inferior, e você identificando o que está certo e o que está errado, e atua em cima lá para corrigir, de forma ativa e assertiva, e ágil. Então, tá aí meu quarto passo. Ok? Outro ponto que eu acho extremamente importante, que muitas operações aí insistem em ignorar, que é fazer reuniões regulares. Para mim, reunião é algo assim importante para ter um alinhamento geral. Então, assim, tem que ter reunião, seja ela remota ou presencial. O cara tem que ver sua cara, você tem que conversar com ele, tem que estar alinhado. Você pega uma operação com 50, 70, 100 pessoas, como é que o pessoal não se reúne, meu Deus do céu? Tem que reunir, tem que conversar. A comunicação hoje, principalmente com o advento dos aplicativos, todo mundo quer conversar no celular. Mas na reunião não quer conversar. Quer coisa de trabalho, onde é que está ganhando? Todo mundo está ganhando seu dinheiro ali, se sustentando. Então tem que ter reunião. Marque a reunião toda quarta-feira, 10 da manhã. Toda sexta-feira. Sexta-feira não é bom, não é um bom dia, não, né? Sei lá, segunda-feira, 8 da manhã. Botar esse pessoal para acordar assim na segunda. Pegar o trânsito aí logo cedo. Tem que ter uma equipe definida. Quem é o grupo de conselhos que vão lá, conselheiros, sei lá, gestores, líderes. Quem é a galera? E assim, não estou falando autarquia, dono, gerente. Não, tem o encarregado, é o líder, é o pessoal da operação mesmo. Gente, vamos fazer uma reuniãozinha rápida aqui, dá uma notícia, fala uma frase motivacional, dá um parabéns de aniversário, fala, nós temos que entregar tantas toneladas hoje, não sei o quê. Fala um aviso de feriado, de descanso ou de convocação. Tem que ter reunião, gente. Hoje o mundo é de comunicação, é de relacionamento. Não é à toa aí que todas essas redes sociais, aí, o WhatsApp e tudo mais, aí está promovendo o quê? Facilitando a comunicação. Não podemos perder esse vínculo de ter reuniões da operação. Responsáveis por áreas distintas, para ter um conhecimento heterogêneo. E as reuniões têm que ser rápidas, elas têm que ser... não pode demorar ali, delongar, senão gera dispersão. Então, se possível, em pé, rápido. Gente, é isso, alguma dúvida, tal, não sei o quê. Acelera. Reuniões de alinhamento, reuniões de problemas e soluções, reuniões para gerir um plano de ação. Então, com problema, vamos sentar, vamos discutir, vamos definir aqui como nós vamos resolver isso aqui, quem vai assumir cada responsabilidade. Tem que ter reunião. Como é que tá aí, gente? O que fez, o que não fez, qual a dificuldade? Reunião com gestão por indicadores. E talvez, assim, o grande problema aqui que eu vejo muito sentimento. Quando vem para a reunião assim, eu tô achando que não tá legal a operação. Pelo amor de Deus, faz isso comigo não, eu tô achando. Gente, o índice da avaria tá muito alto. A divergência de estoque aqui passou do limite. A gente foi fazer um inventário aqui, a expectativa é dar 30 mil de divergência, deu 200 mil. Carol Pena, ao longo do trabalho dessa maneira, reuniões matinais, conseguimos melhorar alguns índices
e até mesmo diminuir o número de erros de processo. Show de bola, Carol. Eu tive uma experiência com uma empresa que eu trabalhei, que a gente fazia toda reunião na quarta-feira às 10 da manhã. A gente levantava um problema, estou com problema de avaria. Falei, rapaz, você vai ficar responsável, vai descobrir por que está tendo essa avaria, lá vai trazer na próxima reunião. Na próxima reunião, ele trazia o problema, trazia a solução com um plano de ação, aí validava com o pessoal incorporava um pouquinho mais o plano de ação lá, às vezes falava até para o comprador, falar com o fornecedor, reforçar a embalagem, porque estava com embalagem frágil, ou o pallet estava muito alto, estava estourando os pacotes. Então, a gente começou a expandir o plano de ação para as outras áreas. Isso é fantástico. Então, esse aqui é meu quarto passo para você resolver os seus problemas aí, tá? E metodologia SCORE. Rapaz, agora eu fui longe, viu? Metodologia SCORE, tem um livrinho pequenininho, esse livrinho aqui, ó. Esse aqui é do Iman, não é Merchan. Eu gosto muito desses conteúdos aqui. Então, tem esse livrinho aqui do Cheque Sua Cadeia de Abastecimento, Metodologia SCORE. Metodologia SCORE é uma metodologia de avaliação de desempenho da cadeia de suprimentos e abastecimento. Então, eles levantaram toda a cadeia, lá do comecinho lá do setor primário até o consumidor final, dividiu todas as etapas, fatiou tudinho, falou, tá aqui cada etapa, e eles criaram uma forma de avaliar cada uma dessas etapas. Gente, eu estou falando para vocês aqui uma forma de medição geral da cadeia toda. Então, assim, o que ela preza? São 9 passos. Tem aqui a parte de suprimentos, gestão de materiais. Suprimentos, estou falando lá do setor primário. Minério, bauxita, estou falando lá de leite, ovo, tudo do setor primário. Aí vem a gestão de materiais, já são produtos já pré-processados. Para um leite, o leite foi extraído e está pré-processado ali, está dentro de um galão. Francisco, esse aqui é do Iman, o livro do Iman, Elcio Honda, Luiz Carlos Pereira e Luiz Carlos Grazioli. Esse aqui é um livro pequeno, é resumidinho, ele dá um overview geral, é mais que você tome nota, mas tem literaturas mais profundas aí. Então, aí vamos para a gestão da produção. Então, tudo que antecede a indústria de transformação, a indústria de bens de consumo, é a logística de suprimentos. Então, ele estabelece planilhas de como você, para saber o seu nível, como você está dentro da sua operação. E aí, nós avançamos aqui pela gestão da armazenagem, gestão da distribuição, gestão de transportes, marketing e vendas, gestão de serviço ao cliente e processo de pedidos. Cara, isso aqui é tudo! É tudo! Então, assim, mas a nossa live, ela se enquadra onde? Velho, nós estamos se enquadrando em dois elos aqui, ó. Gestão da armazenagem e gestão da distribuição, que é aquele CDzinho no comecinho que eu passei para vocês. Então, olha só, eu falei que qual é o principal problema da operação logística do atacado distribuidor? O principal problema é que falta metodologia de trabalho. Não tem o SDCA, não tem indicadores de produtividade, não tem o controle estatístico de processo, não tem ali as reuniões, e falta mensuração dos dados para você saber assim, em que nível que eu estou. Esse aqui é o ponto que eu chamo a atenção, até porque é o seguinte, olha só, existem 5 fases da metodologia SCORE. Aí o legal é você saber em que etapa que você está. E eu te digo já, são 9 etapas ali, a gente está enquadrando em 2, mas você pode estar de gestão de armazém, pode estar em uma, mas na distribuição pode estar em outra. Mas dentro de cada uma você pode estar em níveis diferentes. E como é que são essas etapas aqui? Então, como é que é a evolução? Tem a evolução do início, eu trouxe alguns exemplos aqui só para ilustrar para vocês. Aí tem o nível de consciência, o nível de desenvolvimento, de competência e excelência. Se você quer simplesmente fazer a sua operação funcionar do jeito que for, gente, eu só quero que ela funcione, eu só quero botar o produto no caminhão, me fala um número aí que faturou, tá tudo certo, eu quero mandar. Você está no início. Você está no início, você quer saber se está funcionando.
Não travou, não. Tô aqui fazendo vocês refletir, que tapa na cara. Aí, o nível de consciência, não, eu tô expedindo, tá funcionando, não, mas tá muito caro, minha operação é cara, a mão de obra é cara, paguei sistema aí, não sei o quê, não, tá muito caro, vão reduzir. Lá vai reduzir a mocinha do café, vai lá tirar a empilhadeira, vai lá demitir funcionário porque tá caro, mas aí depois volta pro passo 1 porque não consegue expedir, meu Deus do céu. Não consegue fazer as análises do que realmente é necessário. Tem um cliente que a gente foi fazer uma análise, precisava de 7 empilhadeiras e tinha 2. Aí depois achou que tinha que demitir gente, porque não estava conseguindo entregar. Já o nível de desenvolvimento, quando você começa a pensar de uma forma mais integrada dentro da sua operação, você começa a enxergar como que a sua operação tem que funcionar de forma sincronizada. Quem tem WMS já consegue enxergar isso. Por que acontece? Se o cara recebe mercadoria e deixa no chão, ele não vai estar no endereço lá para depois abastecer. E depois, lá à noite, quando precisar do produto para separar, a mercadoria está no chão ainda porque não subiu, não tem como abastecer porque não foi guardado. Então, o WMS dá um nível de consciência de logística interna muito grande. Então, ao meu ver, quem tem WMS, para mim, o nível dele é daqui para frente. Eu não consigo, ou não deveria ter alguém que tenha a operação WMS para o nível 2 ou nível 1. Então, assim, se você não tem WMS, eu te afirmo, muito provavelmente você está lá no nível 2 ou no nível 1. Tá? O Gemerson na rua 99. Aí tem os gatinhos. Eu uso WMS, mas eu tenho os puxadinhos aqui. Você já está botando um pezinho ali no nível 2, viu? Então, muito cuidado com isso. Agora, o nível 4 está muito você desenvolver aquilo que você tem aptidão, aquilo que você tem competência, aquilo que você faz de melhor. Foco no abastecimento com fornecedor e cliente. Então, assim, o distribuidor, eu até vejo que o distribuidor ele tem uma pegada muito legal, porque ele tem uma proximidade muito com a indústria, e a indústria está muito dentro do distribuidor. Então, e ele impõe uma condição de trabalho para o distribuidor até lá no varejo. Então, o distribuidor é essa pegada que, para mim, o distribuidor com WMS, meu Deus do céu, o grande ponto aqui é buscar essa competência no mínimo, porque existem as exigências da indústria e tem que ser seguido, senão perde distribuição. E o nível de controle é muito grande, tem muitos indicadores para você atuar. O atacado, ele ainda é muito livre, é muito flexível, não tem tantas regras. Então, o atacadista ele é um pouco mais solto nesse sentido. Mas o distribuidor ele tem a tendência de seguir para esse ponto aqui. Agora, o nível de excelência é aquele cara que todo mundo fala, não, aquela empresa lá é o padrão de trabalho que a gente já viu aqui. Eu quero, quando eu desenvolver, eu quero buscar aquela empresa lá, mas modelar a sua empresa em cima da outra. Eu dei um exemplo aqui no Mercado Livre. Então, assim, com toda a certeza do mundo, o Mercado Livre tem problema. Mas, hoje, de certa forma, ele consegue ter um nível de distribuição de fracionados muito diferenciado. Então, acaba que ele implica uma tendência que é a ser seguida pelo mercado. Ele modela o negócio dele para que você consiga fazer um espelhamento para você poder crescer. Então, voltando aqui aos 5 passos, nós temos aqui o SDCA, que é a ferramenta para fazer gestão e disciplina. Nós temos aqui a gestão por indicadores e produtividade. Vem para o controle estatístico de processo. Temos as reuniões regulares e a metodologia SCORE. Já estamos chegando ao final, tá? Estamos finalizando aqui. Dúvidas? Então, eu quero trazer um estudo de caso. Por que acontece aqui? Ó? Vou deixar uma breve reflexão aqui para vocês. Quantos indicadores você usa na gestão da sua operação? Quais a diretoria te questiona regularmente? Não precisa responder aqui, só reflita. Rapaz, é muito ou pouco? Se está pouco, se preocupe. Você sabe dizer os 5 melhores separadores e conferentes com base na produção que eles fizeram?
Ah, não, o cara bom lá e não, quero saber que número. O que ele produziu ontem? Quais são os 5 melhores separadores, 5 melhores conferências que produziram ontem? Você sabe me dizer? Se você não sabe, você não tem gestão da produtividade. Você sabe dizer quais são os piores? Porque se você sabe quem são os piores, você, com toda certeza, você já deu feedback neles hoje. Ou se você não sabe, esse cara está lá trabalhando, está lá atrapalhando os demais lá, tirando a motivação dos outros. Então, você fez alguma coisa a respeito dos piores? Com que frequência você realiza reuniões de avaliação de desempenho? Mostra pro cara, ó, você não tá legal, você tá legal, você tá indo bem. Tem que melhorar nisso. Quando foi a última vez que você aplicou alguma melhoria na sua operação? Tem se deparado com os mesmos problemas diariamente? Rapaz, eu te falo. Senhoras e senhores, algumas respostas ficaram sem responder aqui. Temos um problema. Tá? Então, o que eu trago aqui para vocês aqui? A gente tem um estudo de caso aqui da prática logística. Como é que a gente abordou isso para buscar resolver e melhorar a performance da operação logística. Então, é como que a prática logística aumenta a performance logística no atacado distribuidor. Então, a gente tem um serviço chamado Torre de Controle, que a gente monitora a operação e faz reuniões regulares para ajudar com aconselhamentos e identificar oportunidades da operação. Então, toda essa metodologia a gente conseguiu aplicar nesse serviço. Disciplina. A gente tem as aplicações, a gente instala, e aí com as reuniões regulares, a gente fica, sendo bem direto, fica apertando vocês para a coisa fluir, só que de uma forma objetiva, em cima de indicadores, sem ser subjetivo, totalmente de forma objetiva, falando onde vocês estão errados e dando sugestões de como resolver esses problemas. E nós temos resolvido esses problemas. Tá? Então, é a forma como a gente entende que vai resolver, vai tratar o principal problema, que é a falta de metodologia de gestão, que todos esses problemas que acontecem porque o gestor tem dificuldade em gerir e a coisa não resolve e fica fazendo esse efeito bola de neve. Pessoal, em termos de conteúdo, era isso que eu queria apresentar para vocês. Podem fazer perguntas como vocês quiserem. Está aqui meus contatos, está aí meu telefone, meu WhatsApp, meu e-mail, tudo aí.